O editorial do Estadão de hoje, 25/8/2025, critica a patrulha ideológica nas universidades. O texto traz argumentos e conclusões surpreendentes e eu queria mostrar para vocês. Ele começa dizendo uma coisa muito interessante. As universidades vieram à luz como templos da liberdade intelectual, carregando já no nome a promessa de brilhar como um universo de saberes, onde ideias rivais se enfrentam sem medo, dogmas são desafiados e consensos só existem enquanto resistem ao fogo do debate. Mas essa promessa foi traída. O campus, que deveria ser laboratório do pluralismo, tornou-se casa-mata da intolerância. Professores e alunos admitem que se calam por medo das patrulhas ideológicas. Segundo uma pesquisa do Instituto Civis, 47% dos estudantes brasileiros consultados relutam em discutir assuntos controversos. Os mais afetados são os estudantes, que se consideram de centro. 57% deles se autocensuram, contra 43% dos alunos de esquerda e 39% dos de direita. 39% lidera o cardápio de temas que costumam ser evitados. A mordaça não vem de decreto nem da polícia, mas do medo de ser linchada nas redes sociais, sabotado pelos pares, hostilizado em sala de aula. A autocensura se tornou forma-mentes. O preço de pensar fora da cartilha é a difamação. E o texto continua dizendo: naturalmente, olha que interessante essa parte, naturalmente há fanatismos de direita rondando os portões da universidade. Eu quero fazer uma pausa aqui. Ele falou que os mais afetados são de centro. Eu até consigo entender esse número, porque os chamados de centro são pessoas que são de direita, mas fazem crítica à direita, e os de esquerda que criticam a esquerda, além daqueles que de fato não se identificam com nenhum dos dois lados. E nas extremidades eles devem estar colocando os fanáticos mesmo, as pessoas que não admitem nenhuma crítica ao seu grupo, o grupo ao qual eles se sentem pertencentes. Seguindo o texto, naturalmente há fanatismos de direita rondando os portões da universidade, tentando minar a legitimidade da ciência e instrumentalizar a ignorância. Mas a verdade incômoda é que dentro dos muros, os maiores carrascos da liberdade, atenção para a conclusão surpreendente que o Estadão está apresentando aqui. Não são reacionários caricatos. Sim, a esquerda liberal, hegemônica nas humanidades, isso aqui ficou estranho, hegemônica nas humanidades, nas humanas. Sob a máscara da inclusão e da justiça do social, essa nova ortodoxia impôs um código de fé. Essa outra expressão que eu gostei muito, porque é uma coisa meio religiosa mesmo. Não estou nem falando de uma religião como a evangélica, que não é tão fundamentalista assim. Eu estou falando do islamismo, aquela coisa xiita mesmo, em que se você pisar fora do lugar, você tem que ter a sua cabeça cortada. É um código de fé progressista em que divergências são escorchadas como blasfêmia. A universidade, que deveria ser antídoto contra o pensamento único, aquilo que a esquerda sempre defendeu, abastardou-se em sua encarnação mais zelosa. Esse é um ponto interessante, e eu quero fazer uma defesa da direita aqui. Eu sei que existem fanáticos de todos os lados, mas a postura mais intransigente da direita, em muitos casos, é uma reação natural à agressividade da esquerda. Eu não vejo muito do lado da direita uma intenção de impor a sua verdade como única. Eu vejo a direita tentando argumentar contra uma esquerda intolerante e revolucionária, no pior sentido da palavra. A esquerda tem usado a mentira sem nenhum pudor, nenhum pudor. O Haddad chega na frente de todo mundo e afirma que o Brasil está sendo sancionado
por ser mais democrático que os Estados Unidos. Uma pessoa que aplaude isso é uma pessoa que anulou totalmente o seu senso crítico, anulou totalmente a sua própria razão e se tornou apenas um soldado que luta no fronte de batalha pelo seu político de estimação. Então, quando você lida com pessoas assim, o diálogo é praticamente impossível de acontecer. A esquerda não quer dialogar com ninguém, ela quer destruir opositores e ponto final. Prosseguindo no texto. Uma academia sem dissensos não forma lideranças democráticas, fabrica inquisitores de toga acadêmica adestrados para silenciar o adversário, em vez de refutá-lo. A retórica do respeito a grupos marginalizados virou desculpa para marginalizar dissidentes. A depauperação do debate interno repercute na sociedade, onde discordância vira ofensa, a política degenera em polarização tóxica. Ao abdicar da liberdade acadêmica, a universidade legitima o populismo que diz combater, abrindo espaço para que demagogos de direita se apresentem como paladinos da verdade proibida. Essa parte do texto eu não gostei. Não por estar criticando a direita. É claro que nós temos que criticar. Nós temos que discutir os erros que cometemos. Isso é até óbvio. Mas eles mesmos acabaram de afirmar que existe uma patrulha ideológica. Como a direita deve agir diante desse cenário de patrulha ideológica? Ela deve lutar para ter voz, para encontrar o seu espaço. Por exemplo, imaginemos que você está discutindo com alguém. Uma briga, a coisa está ficando feia quando, de repente, a pessoa te dá um tapa na cara. Pela lógica do Estadão e dos isentões, se você revidar, está formada a polarização. O revide fez de você um ser agressivo, tal como aquele que deu o primeiro tapa. O que eles parecem estar dizendo aqui é que, mesmo tendo anteriormente afirmado que a esquerda implementou essa patrulha ideológica, eles querem colocar a direita na mesma prateleira. Seguindo o texto, a degradação não foi imposta de fora para dentro, foi construída por anos de covardia institucional e conformismo ideológico. Diretores coniventes com protestos truculentos, colegiados que chancelam cursos com uma versão única da história, professores que se calam para não perder prestígio ou verbas. A cultura do cancelamento floresce porque encontrou terreno fértil na militância disfarçada de docência e no silêncio cúmplice da administração. Essas pessoas mencionadas pelo Estadão, diretores, colegiados, professores, foram plantadas pela esquerda há décadas. Isso foi um trabalho pensado, estudado desde a década de 70, objetivando o domínio de todos os setores da sociedade. Prosseguindo com o texto. Há antídotos, universidades que adotaram a neutralidade institucional, recusando-se a endossar causas políticas ou manifestos partidários, preservam maior diversidade intelectual. Essa neutralidade ou a ausência dela tem sido o grande problema, a ocupação de todas as instituições. Isso não está acontecendo apenas nas universidades, é um método gramsciano. Essa é a mais perigosa arma de destruição de uma democracia, com o objetivo de tomar o poder e permanecer para sempre no poder. Então não é apenas nas universidades, mas em todas as instituições. Essa tomada do poder por meio da guerra de posição, que é a ocupação das instituições, destrói. Por exemplo, eu não posso usar um carro para quebrar uma parede. Eu vou destruir o carro, certo? Usar o judiciário para fazer injustiça e favorecer uma guerra política destruirá completamente a confiança da sociedade na justiça, aniquilará sua credibilidade, ou seja, falência total do judiciário de um país. Isso é o óbvio, concorda? Veja essas notícias que servem de exemplos para constatarmos que as instituições foram dominadas pela guerra política, a guerra de posição de Antônio Gramsci.
Uma desembargadora do Espírito Santo está sendo perseguida pelo CNJ por compartilhar um vídeo do Nicolas num grupo privado. Atenção, em grupo privado. Um outro fato recente. A Globo foi denunciada pelo Ministério do Trabalho por perseguir atores de direita. Ao Na Telinha, Hugo Grossi, presidente do SATED, afirmou que existe na emissora um movimento de perseguição. Eu quero terminar esse vídeo com alguns conceitos de Antônio Gramsci sobre hegemonia e guerra de posição. Em seus cadernos do cárcere, o intelectual e político italiano desenvolveu uma complexa teoria sobre como a classe dominante mantém seu poder não apenas pela força, mas também pelo consentimento. Para Gramsci, a conquista do poder não se resume ao assalto direto ao aparato estatal, mas requer uma longa e meticulosa preparação no campo da sociedade civil. Esta guerra de posição consiste em disputar a direção ideológica e cultural da sociedade, influenciando instituições como a escola, a igreja, os sindicatos e a mídia, para construir uma nova hegemonia. Sobre a necessidade de dirigir antes de dominar, Gramsci escreveu: um grupo social pode, e aliás deve, ser dirigente já antes de conquistar o poder governamental. Esta é uma das condições principais para a própria conquista do poder. Depois, quando exerce o poder e mesmo se o mantém firmemente nas mãos, torna-se dominante, mas deve continuar a ser também dirigente. Esta passagem é central para a compreensão da estratégia gramsciana. Ela evidencia que a liderança moral e intelectual sobre a sociedade precede a tomada do Estado. O poder político formal torna-se a consequência de uma hegemonia já estabelecida no seio da sociedade civil. Sobre a guerra de posição e a sociedade civil, Gramsci escreveu: no Oriente, o Estado era tudo. A sociedade civil era primitiva e gelatinosa. No Ocidente, entre o Estado e a sociedade civil havia uma justa relação, e no tremor do Estado podia-se vislumbrar imediatamente uma robusta estrutura da sociedade civil. O Estado era apenas uma trincheira avançada, por trás da qual se situava uma robusta cadeia de fortalezas e casamatas. Com esta metáfora militar, Gramsci argumenta que nas sociedades ocidentais desenvolvidas, a sociedade civil é um complexo sistema de defesa do poder estabelecido. Portanto, a estratégia revolucionária deve ser a de uma guerra de posição, conquistando gradualmente essas fortalezas e casamatas, as instituições e os aparelhos culturais da sociedade, antes de um ataque final ao Estado trincheira. Se você gostou do vídeo, nos ajude a continuar dando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando com aqueles que precisam ouvir essas informações. Muito obrigada e até o próximo vídeo.